Hoje nós vamos falar sobre uma operação muito importante, a operação que define o futuro da lavoura, o plantio. Para começar falando sobre plantio, a gente tem que falar sobre os principais fatores que afetam a qualidade de plantio. O principal fator que afeta, um deles, é a população, a definição da quantidade de sementes que vai cair por hectare ou por metro linear. Essa definição é feita pela recomendação agronômica e ela é definida no momento da regulagem da máquina. Outro fator muito importante é a uniformidade de tamanho e forma, tanto do adubo quanto da semente. Da semente, se ela é redonda, se ela é oblonga, se ela é chata. O adubo, o tamanho do grânulo desse adubo, a densidade do grânulo desse adubo. A uniformidade de distribuição também é um fator muito importante. Quanto de semente está sendo distribuída num metro linear? Quanto de adubo está sendo distribuído em um metro linear? A profundidade da semente do adubo também é outro fator que deve ser considerado. A profundidade do adubo, ele deve estar colocado sempre abaixo da semente. A semente tem que estar em uma profundidade adequada, não muito funda nem muito rasa. A uniformidade da cobertura da semente é outro fator. O solo deve estar de forma uniforme recobrindo a semente. O preparo do solo, ele influencia também. Se estamos sob plantio direto, plantio convencional, isso vai influenciar no momento do plantio. A compactação do solo sobre a semente é outro fator. A rodinha cobridora compactadora, ela tem que ter uma pressão do solo para que a semente tenha o maior contato com o solo possível, porém, essa compactação não pode ser demasiada para que ela não tenha dificuldade na emergência após o plantio. A fertilidade do solo, a quantidade de água disponível e a temperatura do solo também são fatores muito importantes que devem ser considerados. A escolha da máquina também deve ser considerada pelo produtor antes de iniciar o plantio, com base em alguns fatores. Que fatores são esses? O tamanho da área a ser plantado, a janela que se tem para plantar essa área, ou seja, quanto tempo eu tenho para plantar a minha área disponível. A marca que eu escolhi tem disponibilidade de assistência e mecânica próxima? Qual é o custo-benefício dessa máquina que eu escolhi? Eu tenho mão de obra capacitada para operar essa máquina? Respondidas essas perguntas, o produtor pode partir para a compra da máquina. Escolhida a semeadora, bora conhecer a máquina? Bom, temos aqui a nossa máquina. Nesse exemplo, é uma plantadeira pneumática, ou seja, uma plantadeira a vácuo. Temos aqui o disco corta-palhas, que, como o próprio nome diz, ele é feito para cortar a palhada das culturas anteriores. Esse disco ele tem que sempre ser verificado, as suas condições de uso. Se a superfície de corte ela está lisinha, está bem afiado, sem nenhuma dobra, sem nenhuma rachadura. E nós temos sempre que conferir o diâmetro desse disco, porque com o tempo ele vai desgastando. Então, periodicamente, esse disco ele deve ser trocado. Para garantir um bom corte da palhada, não necessariamente tenhamos que ter apenas o disco em condições ideais de uso, mas também ele tem que estar bem calibrado. Qual é a calibragem do disco corta-palhas? É a pressão do disco no solo. Então, de acordo com o volume de palhada, se você tem mais palha ou menos palha, você tem que variar a pressão do disco de corte, tá? Então, se você tem mais palha, mais pressão, menos palha, menos pressão. E onde é que se faz isso? Aqui, ó. Nesse conjunto de molas, apertando ou diminuindo a pressão dessas molas, que eu vou obter maior ou menor pressão no disco corta-palhas. Aqui nós temos a caixa de adubo, é onde vai colocado todo o adubo do plantio, é o reservatório de adubo da plantadeira. A partir do adubo colocado no reservatório, nós temos todos os mecanismos de distribuição de adubo. Aqui nós temos o eixo motriz. Esse eixo motriz, através de regulagens, ele vai tocar uma rosca sem fim, e é essa rosca aqui. De acordo com a quantidade de adubo a ser distribuído, a gente vai definir qual tipo de rosca utilizar. Nesse exemplo aqui, nós temos dois tipos de rosca, a rosca passo 1 e a rosca passo 2. Quando temos que distribuir quantidade de adubo menores, a gente utiliza a rosca passo 1. Quando temos que distribuir quantidade de adubo maiores, a gente utiliza a rosca passo 2. Isso é muito importante, principalmente na hora da montagem da máquina para ir para o campo. Porque
porque se você montar a máquina com 2 tipos de roscas diferentes, cada linha, cada boca vai distribuir uma quantidade de adubo diferente. Definido qual rosca utilizar, vamos conferir agora a botinha. Essa é a botinha ou haste sulcadora. O papel dela, a função dela, é depositar o adubo a uma profundidade abaixo da semente, de forma uniforme, e fazer o sulco de plantio. Algumas plantadeiras, dependendo do tipo de sistema de cultivo, podem utilizar o disco duplo de adubo, mas no nosso caso, a gente utiliza a haste sulcadora, ou seja, a botinha. Um dos problemas recorrentes no plantio é a quebra do pino da botinha, ou também como conhecido, pino elástico. Quando esse pino ele quebra, essa botinha ela fica solta e ela não consegue mais depositar o adubo abaixo da semente. E ela fica solta e o adubo cai por cima da linha de plantio. Todos os dias pela manhã, quando é feita a revisão da plantadeira, a gente deve revisar o cano condutor de adubo, ou também popular mangote, para ver se não tem nenhuma pedra de adubo que molhou durante a noite, que pegou umidade e está obstruindo a passagem do adubo. Então, o procedimento é sempre tirar o mangote aqui e ir apalpando para ver se tem alguma pedra, algo que possa estar obstruindo a passagem do adubo.